Graça e paz. Hoje estava ouvindo uma palavra do reverendo Ronaldo Lidório e fiquei encantada com a palavra dele. Eu gostaria de sintetizar de alguma forma aquilo que me encantou. Ele dizia sobre a fé. Eu vou transformar em 2 dias para que nós entendamos um pouquinho daquilo que ele diz. No capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. Esse capítulo fala sobre a fé dos nossos antigos, no Antigo Testamento, começando de Abraão, vai falando pela fé, aquelas pessoas obedeceram, pela fé Moisés, pela fé Noé, são 20 vezes a palavra fé, pela fé, colocada nesse capítulo. Eu já falei algumas coisas desse capítulo, mas é importante que vocês o leiam. Eu vou ler o versículo 1 que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Tem muita coisa que é atacada, tem áreas da nossa vida que são atacadas fortemente. E não é a área das finanças, nem a área da saúde, dos relacionamentos familiares e pessoais, mas a área que é mais atacada é a área da fé. E no caso, a área da fé em Jesus. A palavra, a Bíblia nos ensina que a carne, quer dizer, o meu próprio eu, o mundo, quer dizer, a sociedade em geral, as coisas que permeiam o mundo e o diabo, eles são os 3 fatores que insistentemente atacam a nossa fé. Vou repetir: a carne, o mundo e o diabo. Atacam onde, o quê? Atacam em que nós cremos, como cremos e quando cremos. Em quem cremos, como cremos e quando cremos. Porque isso é fundamental na vida dos que seguem a Jesus. É preciso que nós saibamos a quem que nós cremos, conheçamos quem que nós cremos, entendamos como é que nós cremos e quando e por que nós cremos. Mas vamos falar um pouquinho sobre a carne. A carne nos atacam, né? Nos atacam dizendo que o natural é descrer, o natural é não acreditar, o natural é desconfiar. Desconfie de tudo e de todos, né? O natural é não acreditar. Então, estão sempre sendo tentados a descrer, a desconfiar e a não acreditar. Como que as coisas do mundo atacam a nossa fé? Ataca nos nossos princípios, nos nossos valores, nas nossas ideias, nos nossos conceitos. É assim que o mundo nos ataca. Isso acontece em todos os lugares. Onde vamos? No trabalho, somos atacados em nossas ideias, nossos princípios. Na escola, na academia, nas redes sociais. Aonde vamos, somos atacados em nossos princípios, ideias e conceitos. E o diabo? O diabo, ele não é o autor da nossa fé, mas ele gosta, colabora,
deseja enfraquecer a nossa fé. Quanto mais fracos estamos na fé, mais estamos no gosto do diabo. É preciso que a gente ore constantemente. Deus, conserve a nossa fé, aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé. É preciso isso. O verso 1 diz assim, do capítulo 11, diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É assim que nós acreditamos em tudo que nós não vimos e tudo que a gente está esperando acontecer ainda, a volta de Jesus e tudo mais. As promessas do Senhor, né? Aquilo que não aconteceu, a certeza daquilo que não aconteceu, mas é promessa do Senhor, que os nossos olhos não viram, mas são promessas do Senhor, que é revelado nas Escrituras, as promessas reveladas nas Escrituras. Acreditamos então no céu, acreditamos nas coisas que virão na volta de Jesus. Agora, lá no céu nós não vamos precisar da fé, porque já passou. A fé nós precisamos aqui. Nós precisamos fortalecer a nossa fé aqui na nossa jornada. É imprescindível a fé. Sempre, sempre em como cremos, o que cremos, quando cremos, em quem nós cremos. Em como cremos, quando cremos e em quem cremos. Como eu falei, 11 vezes pelo capítulo todo temos a expressão pela fé. Sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Nesse capítulo todo nós temos as testemunhas antes de nós. É preciso olhar para trás e ver que quantos outros fizeram a jornada de fé que nós estamos passando. Muitas vezes estamos passando por dificuldades e a gente se fortalece olhando todas as dificuldades que eles tiveram, mas venceram firmes na fé deles. É preciso jogar fora alguma coisa. É preciso caminhar leve nessa jornada, dizer não àquilo que atrapalha a nossa jornada, aquilo que não cabe à vida de um filho de Deus, uma filha e um filho de Deus. Como é difícil, mas é preciso autoridade espiritual para dizer não ao pecado, para empoderarmos do Espírito Santo, da capacidade de dizer não. Não é pela nossa força, mas é pela força que o Espírito Santo nos dá. Muitas vezes, muitas coisas, muitas vozes querem nos enredar. Mas Deus quer que nós digamos não. Não para o pecado e não para o perdão. Sim para o perdão, né? Não para o pecado e sim para o perdão. Não carregue o peso da culpa e do pecado. É preciso caminhar leve na jornada da fé. Corramos com perseverança a carreira da fé, que nos é proposta. Eu quero ler para terminar o versículo 39 e 40 desse mesmo capítulo. Diz assim: Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, quer dizer, antes de nós, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles viveram antes de Jesus, eles não viram a promessa acontecer. Nós já vimos que Jesus veio.
E nós vamos, a concretização que nós cremos e esperamos é a volta do Senhor Jesus. E depois diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hoje cremos em Jesus, acreditamos, confiamos, entendemos a vinda de Jesus, entendemos a ressurreição. E é preciso, então, que nós sejamos aperfeiçoados, lendo a palavra, crescendo na fé, orando, pedindo pelo Senhor e lendo a palavra. Vamos orar? Querido Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença e agora pedimos que aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, enriqueça a nossa fé, que nós possamos deixar para trás as coisas que não Te agradam e obedecê-lo em tudo, em todo o tempo, Senhor. Te pedimos que nós obedeçamos, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, para que andemos leve, para que deixemos para trás as coisas que não edificam, para que deixemos para trás os hábitos e aquilo que não Te agrada, Senhor. Não Te agradam, não agradam por sermos filhos e filhas Deus, ó Pai. Que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas e sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Ah, Senhor, precisamos da Tua presença na nossa vida para nos fortalecer e para que entendamos, cresçamos na fé, que não nos limitemos a sermos rasos, a sermos imperfeitos no sentido de não cumprir a Sua vontade para as nossas vidas, não nos apropriarmos das Suas promessas para nós e que possamos ser íntimos Seus, a cada dia caminharmos com o Senhor e caminharmos leves, ó Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém.